Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, penúltimo dia antes de encarar o Vasco. Vasco que derrotou o Bahia em jogo dessa quarta-feira em São Januário. Vem aí com um certo embalo para enfrentar o Cruzeiro, 4 pontos nos últimos 6 jogos. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Os resultados dos jogos adiados foram bons para o Cruzeiro. Atacante ainda aparece como dúvida. Vamos falar sobre Sinisterra. Meia também não foi a campo. O que pode fazer o técnico Leonardo Jardim? Cruzeiro se preparando para o lançamento da camisa de número 3 e comemorando um número muito alto de venda da coleção da Adidas. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta quinta-feira, agora pela manhã, tem treinamento aberto para a imprensa, hein? Vamos acompanhar tudo da atividade do Cruzeiro. O penúltimo treino antes do duelo diante da equipe do Vasco. Vasco que esteve em campo nessa quarta-feira. Jogo adiado e o Vasco derrotou a equipe do Bahia, hein? 3-1 de virada. O Bahia saiu na frente com uma falha da defesa do Vasco, naquele sistema que joga Fernando Diniz, mas o Jean Elias do Bahia acabou recebendo o cartão vermelho e aí o Vasco virou para 3-1, uma vitória importante para o Vasco, que vinha de um empate com o Flamengo, e o Vasco se afastando da zona de rebaixamento, chegando aos 24 jogos. O Bahia ainda tem um jogo a menos e fecha o G6 com 37 pontos. O outro jogo da rodada também um resultado importante para o Cruzeiro. Grêmio e Botafogo empataram por 1-1. O Grêmio chegou aos 24 jogos, o Botafogo também chegou aos 24 jogos. O Botafogo é o quinto colocado. Então, em termos de G4, o Cruzeiro abre 10 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Em relação ao sétimo, são 15 pontos e restando aí 14 partidas em disputa. É uma diferença importante para o Cruzeiro nesta briga por vaga na Copa Libertadores. Claro que o torcedor quer mais, aí vamos ver os próximos jogos do Cruzeiro. Venho falando muito aqui na Samuca TV que as 6 próximas partidas vão definir a real briga do Cruzeiro. Se será por vaga direta na Copa Libertadores ou se o Cruzeiro pode sim sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Os 6 jogos: Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa, Sport em casa, Atlético Mineiro fora de casa. Aí tem Fortaleza em casa e o Palmeiras fora de casa nestes 6 jogos, 2 confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras, ambos fora de casa. O Cruzeiro então treinando nesta quinta-feira, penúltima atividade, aí um dia acho que decisivo para saber se Eduardo e Sinisterra terão condição de jogar no Rio de Janeiro. Os atletas ainda não foram a campo, o Eduardo teve a indisposição diante da equipe do Red Bull Bragantino, antes, inclusive, nem conseguiu ir para o banco, e o Sinisterra, a lesão muscular que ele sofreu, o jogador vem fazendo tratamento na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar então se os atletas irão ou não a campo. Acho que passam a ser dúvidas para este compromisso, com chance aí de ficarem fora do duelo no Rio de Janeiro. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta quinta-feira, que é quando Leonardo Jardim começa a montar o time, tendo aí Jonathan Jesus na zaga ao lado de Fabrício Bruno, e o restante da equipe é o que vem atuando com frequência na Série A do Campeonato Brasileiro. Informação legal porque o Cruzeiro ele vai lançar na sexta-feira a camisa de número 3. E a informação, pessoal, aquela camisa que vazou, sempre vaza uma foto que é meio estranha, né? Camisa, pelo que disseram, ficou bem bonita, hein? Camisa de número 3, estrelas soltas. Então, todo mundo atento aí para o lançamento
na sexta-feira. Vamos acompanhar. E aí, o Cruzeiro projeta recorde de vendas de uniformes na história desde que tem Adidas. O ano de 2025 deve marcar a maior venda de toda a história. O Cruzeiro projeta aí uma marca histórica nas vendas de uniformes, hein? Então, o clube não abriu números, a Adidas também não, mas isso deve acontecer, e não apenas, né, de toda a coleção da Adidas, mas de toda a história do Cruzeiro como o melhor ano em vendas de uniformes. Então, o torcedor, ele tem a chance aí de melhorar ainda mais os números com o lançamento da camisa 3 na sexta-feira. E se é o ano de maior venda, é o ano também de maior faturamento. O Cruzeiro que projeta para os próximos anos uma coleção da Adidas ainda mais completa desde que assumiu aí a gestão do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, ele renovou o vínculo por mais 5 temporadas e todo mundo aí trabalhando para que sejam números cada vez melhores na história do Cruzeiro com a marca. E aí vamos acompanhar. Muita coisa de novidade deve vir a partir da temporada de 2026. O Cruzeiro trabalha para que melhore também entrega de produtos, né? Porque às vezes falta produto, porque o torcedor tem comprado e comprado muito. Sobre a preparação para o jogo diante da equipe do Vasco, o Cruzeiro tem mais 2 atividades, mais 2 treinos para o técnico Leonardo Jardim definir o time. Ele, muito provavelmente, já falamos sobre isso, o Jonathan Jesus é o substituto natural de Vidalba. Fica a dúvida se o João Marcelo será relacionado pela primeira vez desde que ele voltou da lesão, né? Lesão importante que ele teve no início do ano, naquele jogo com o Uberlândia. Então vamos acompanhar se o João Marcelo terá a oportunidade de ser relacionado ou se o outro zagueiro será o Gamarra, que vem treinando, já que o Vidalba vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Agora, as dúvidas estão em Eduardo e Sinisterra. Isso porque eles não foram a campo também nesta quarta-feira. Eu já começo a achar que para o Sinisterra ter alguma condição de ficar no banco sábado contra o Vasco, ele tem que fazer algum treinamento na atividade desta quinta-feira na Toca da Raposa 2, porque senão o tempo fica muito curto. O Cruzeiro, a gente já falou sobre isso, vem trabalhando com muita cautela a questão física do Luiz Sinisterra e agora é ver como o atleta estará na atividade desta quinta. E vamos acompanhar de perto porque o Cruzeiro abre o treino para a imprensa. Então, esta penúltima atividade na Toca, a gente vai acompanhar todos os detalhes. E o Eduardo, ele não foi a campo mais uma vez, e a informação é que no domingo ele ficou fora por causa de um quadro de indisposição. O Eduardo teve uma indisposição mais do que pesada, porque até hoje ele não conseguiu voltar aos treinamentos na Toca da Raposa 2. O restante do elenco, todo mundo trabalhando, treinando e aprimorando aí para que o Cruzeiro possa ter uma ótima atuação diante da equipe do Vasco e seguir nesta briga entre os primeiros colocados. Na pior das hipóteses, uma vitória diante do Vasco, ela mantém o Cruzeiro na vice-liderança. Então, é o objetivo de todos na Toca da Raposa 2. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que vai muito bem, obrigado, na temporada, com chances reais de título na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Queria falar sobre a chance de reformulação do elenco da Raposa para 2026, uma pequena reformulação, famoso ajuste. O Cruzeiro tem buscado reforços jovens. Foi assim, por exemplo, em relação ao Arroio, ao Rian, todos os últimos reforços mais novos. O Sinisterra, com 26 anos, foi o mais veterano da última janela. Para 2026, o Cruzeiro também já tem 2 contratações certas. Do Matheus Cunha, goleiro do Flamengo de 26 anos de idade, e do Neisser Villarreal, 20 anos de idade, atacante, foi artilheiro do último Sul-Americano Sub-20 pela seleção do Equador. Pois bem, aqui vem a notícia importante. Jogadores mais veteranos vão precisar mostrar serviço
nessa reta final de temporada sob o risco de não terem contratos renovados. Bolassi, 36 anos de idade, Carlos Eduardo, 35 e Fagner, 36 anos de idade, precisam desempenhar bem para renovarem seu contrato. O caso mais específico é do Fagner, que pertence ao Corinthians, está emprestado até dezembro a Raposo. Os outros dois só dependem da vontade do Cruzeiro. Gamarra, zagueiro paraguaio de 24 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense, esse está fora dos planos, fica até dezembro, quando será devolvido ao Furacão. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Cruzeiro. Você renovaria com Bolassi, com o Carlos Eduardo, e o que faria com o Fagner? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Acelerar essa questão envolvendo a renovação contratual do Matheus Pereira, espera fazer isso em breve. Isso porque a situação atual do Matheus Pereira é a seguinte: ele tem contrato com o Cruzeiro até o dia 30 de junho de 2026 e a partir de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então o desejo da diretoria do Cruzeiro é começar já 2026 com o contrato do Matheus Pereira renovado, porque se isso não tiver renovado, o Cruzeiro correria risco de perder o jogador no futuro. Então o desejo da diretoria cruzeirense é que o contrato do Matheus Pereira seja renovado ainda em 2025 e o Cruzeiro quer acelerar essa renovação. Lembrando, o desejo do Cruzeiro é que esse novo contrato seja até dezembro de 2028. Olha aqui, eu preciso ouvir, Eltinho, estou te sentindo muito taciturno hoje. O que está acontecendo? Não, tem nada não. Tem nada Você não. está triste? Estou dando espaço para quem quer falar. Aliás, quem não está deixando você falar, né? Não, são coisas é diferentes, né? Só mantendo a linha. Está te incomodando o conteúdo do programa? Não, de jeito nenhum. Você Acho acha que muito tá bem, falando muita merda? muito bem produzido pelo Gabriel, pelo André. Muito bem produzido. E pelo Gui também, né? O Gui também fica correndo no corredor o tempo todo. Aí, então, possivelmente tem parte dele aí também. Nosso. Mas, cara, que falar do Matheus Pereira? Não, a gente falou ontem. E hoje a gente vai abrir uma ode a Matheus Pereira, né? Porque, pô, o tanto que a gente tem colocado e destacado, e o tanto que ele tem sido importante para a equipe do Cruzeiro, a informação que o Thiago traz para a gente é uma informação que tem que acontecer mesmo. O Cruzeiro tem que se movimentar o quanto antes para não deixar nenhum tipo de brecha ou oportunidade para que ele venha a sair do Cruzeiro por alguma ocasião, principalmente para a temporada que o Cruzeiro foca em 2026. A gente, na semana passada, eu pegando e fazendo uma conta muito rápida, falei que o Cruzeiro precisaria de mais 13 pontos para estar na Libertadores, de forma oficial, Brenão, para estar cravado na Libertadores. Hoje essa conta já mudou, faltam 10 pontos para o Cruzeiro estar de forma oficial na Libertadores, fazendo uma conta bem rápida, tá? Porque às vezes, até com menos que isso, o Cruzeiro já chegaria à Libertadores na próxima temporada. Mas é o objetivo do Cruzeiro e eu acho que estar na Libertadores com o Matheus Pereira, tudo se torna um pouco mais fácil e mais prático, principalmente para um time encaixado, que terá também na próxima temporada o Leonardo Jardim, né, Breno? Ô, Elton, claro que o Cruzeiro quer a renovação do Matheus Pereira, a informação do Thiago não se brinca nunca com a notícia, né? Assinado. Farid. Agora sim, o Cruzeiro primeiramente não mexeu nessa questão da renovação do Matheus Pereira pela questão do envolvimento na janela de transferências, né? O Cruzeiro estava muito empenhado em tentar trazer os reforços que conseguiu trazer na janela de meio do ano. E agora, claro que vai tentar resolver essa questão o quanto antes, mas o Cruzeiro tem uma política interna de não tentar tirar, de seguir firme no objetivo, que é voltar à Copa Libertadores em 2026, de manter o time no trilho que está, né? Não sei como é que vai ser essa situação. O Matheus Pereira vive um momento incrível, né? Ontem ainda eu esqueci, eu não sei se foi com os colegas do Tempo, mas além do campo, está falando muito os números dele, 11 participações em gols no Campeonato Brasileiro, o Zico falando a respeito do Matheus Pereira, né? Você imagina ser jogador de futebol e ser camisa 10 e ouvir um cara feito Zico falar, elogiá-lo da forma que elogiou. Tá muito bem com a família, o Theo, o filho dele, enfim. Realmente tem tudo para caminhar bem, mas, repetindo, né, sempre respeitando a informação que o Thiago trouxe,
Mas há uma preocupação também no Cruzeiro de não se criada uma novela de renovação em meio a este instante da temporada que o Cruzeiro se encontra. E também com base naquilo que aconteceu com o próprio Matheus Pereira, né? De ficar aquela novela vai ser toda, conduzido de uma forma diferente. Até o exame de imagem e depois daquilo ali o negócio não se vai ser concretizar. conduzido de uma forma diferente porque o Cruzeiro é tratado de uma forma distinta, né? Hoje em dia... E tem pessoas diferentes lá dentro. Pessoas diferentes, né? Aquela coisa, né? O Cruzeiro hoje não são só pessoas qualificadas profissionalmente, mas o Cruzeiro tem boas pessoas trabalhando hoje dentro do clube. E o Matheus Pereira está vivendo um momento diferente também, né, HG? Exatamente. Deixa eu dar um abraço aqui no grande Fábio Bispo, lá da Pampulha. Grande Fábio Bispo, tá ligado conosco aqui todos os dias. Mandou uma mensagem aqui pro Fabrício Valgas. O Fabrício me repassou aqui. Tá aqui, essa do Pinto aí eu tô fora. Grande Fábio Bispo, ele é lá do Trevo. Abraço pra você, obrigado pela audiência. Ô Galante, fizemos um par ou ímpar, a nossa pelada. Você tem que escolher um. Você escolheria Hulk ou Caio Jorge? Nesse momento.